Como é que eu consigo fugir do pecado? Vamos ver aqui em Mateus 11, 29. 11, 21. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendemos. Ande com o Senhor. Grude. Não vá na frente dele, nem atrás, nem dos lados. Ande com ele. Aí ele diz assim: aprendei de mim. Nós não podemos aprender de mais ninguém. Ué, pastor Jair, estou falando em matéria do Senhor. Claro, glória a Deus pelos mestres que tem da matemática, do português, de cada matéria aí. Mas aqui o importante é você aprender com ele. O Paulo nos ensinou isso. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. É a nossa mensagem da Santa Ceia. Ele diz assim: porque eu recebi de quem? Do Senhor, o que também vos ensinei. Irmão, você pode pegar na Bíblia tudo aqui. Se eu não aprender, entenda bem o que está aqui, não funciona. Então ele está dizendo para nós: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. O missionário, um dia desses, estava comentando que ele tem uma mensagem para dar à igreja, mas eu não aprendi direito, tem que aprender mais para dar para vocês. Quer dizer, senão você dá o achismo, dá aquela opinião sua e não vale. Você tem que aprender do Senhor, querer buscar do Senhor, deixar Deus lhe dirigir, realmente falar contigo, e o pastor tem que buscar isso. Aí ele repete isso aqui, que eu estava lendo agora, capítulo 15, versículo 3, eu não dei nos outros cultos, não. Mas é a mesma passagem. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nosso pecado segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, o Pedro, e depois pelos 12, incluindo não os cariotes, mas o Matias, que entrou no lugar dele. Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Coisa profunda. O que Paulo está dizendo para nós aqui, que tudo isso ele aprendeu do Senhor. Ele aprendeu dele, quer dizer, que Jesus tinha morrido na cruz, que ressuscitou. Paulo diz que ele se tornou um discípulo direto do Senhor. Nós temos que fazer isso. Ou aprender com ele, abrir as Escrituras. Lembra de João 5,39. João, capítulo 5, versículo 39. E o que ele diz para nós aqui? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ô, meu irmão, é isso. Tem que abrir as Escrituras, examinar. Eu posso dar a mensagem, o missionário, eu sempre falei, se ele dá a mensagem, o pastor Jaime, qualquer outro pregador, examine as Escrituras, se o que eu estou falando está nas Escrituras. Nós temos que fazer dessa maneira. E vamos crescer bastante, porque vamos estudar. Eu lembro que um professor que eu comentei, que ele diz assim: aluno gosta de se martirizar. Época de prova, a pessoa dorme 2 horas da madrugada, 3 horas, estudando. Ele disse que não estudou. Se tivesse estudado antes, não teria feito isso. Porque você entra na sala de aula, o professor não pode dar o que não vai cair na prova, só pode dar, entenda bem, o que vai cair na prova. Ele não pode dar uma matéria, aliás, entenda, não pode dar uma prova daquilo que ele não deu na sala de aula. Então, aí o que ele diz, você preste atenção na sala de aula e à noite você faz uma revisão no final do dia, o que for, de 20 minutos, de tudo que você aprendeu naquele dia. Faz isso todo dia, quando chegar na época da prova, não vai ter nada de mal, você vai fazer igual. Você está dominando aquilo ali. Quer dizer, você entrou naquele assunto. Mas o que tem a ver isso conosco? Examine aqui. Aqui tem o próprio Senhor Jesus, vai fazer algo, vai falar algo que parece que nem é ele que está falando, mas é. Capítulo 14, versículo 10. 14, 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Vamos ler? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, quem faz? As obras. Olha o que ele está dizendo para mim e para você. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Quer dizer, eu não posso, perdão, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Quer dizer, ele não falava dele mesmo, falava a palavra. Mas não era Deus, pastor, não era para cá sim, mas estava aqui como o quê? Homem. Como homem, ele falava a palavra do Pai. Quer dizer, ele não pegou o que ele aprendeu na escola lá, que ele podia ter aprendido alguma coisa. A missão dele de carpinteiro, ele não ensinou ninguém aqui a fazer móvel. Ele era carpinteiro.
Acontece, né? Acontece. Roubaram até os sons. Né? Hoje de manhã tinha um galo cantando aqui. Um galo. Sério, um galo cantou hoje aqui, mas é de despertador, a pessoa deve ter deixado ligada, despertou. Então, preste atenção, isso aqui é para nós. Eu não falo de mim mesmo, quer dizer, o que eu ouço do Pai. Ele não falava do homem, do carpinteiro, ele falava a palavra de Deus. Somos nós que temos que falar a palavra de Deus para as pessoas que nos servem. Mas por que você não faz o que a palavra de Deus diz? Aí você aproveita e seja até uma testemunha naquela hora ali. Verdade. A pessoa diz assim, mas por que você não faz isso? Eu não faço porque isso não está de acordo com a Bíblia, segundo essa passagem bíblica. A pessoa pode falar o que for, mas você aprendeu ali com ele. Então, você aprendeu dele mesmo. Eu dei aquele exemplo da senhora, a mulher que na igreja, ela é obreira, ajuda e tudo, mas em casa ela não está sendo, ainda não aprendeu, parece que ela não aprendeu com Jesus. O marido diz, a minha irmã virá, final de semana, vamos preparar um almoço para ela. E ela fala, não, você sabe que eu não gosto da sua irmã. Não aprendeu nada. Tivesse aprendido com a palavra, o que a Bíblia diz? Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram. Isso é segundo aos Coríntios 5,17, não precisa ler. Depois o próprio Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, esquecendo das coisas que para trás ficam, esqueça. Mas ela parece que não aprendeu com Jesus. Por isso ela traz à tona, talvez uma maldade até que pode ter feito mesmo, ou uma injustiça, alguma coisa, uma afronta que ela recebeu, mas ela guardou no coração. Ela não entendeu que ela agora é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Ela deveria apagar aquilo ali. Assim como o passado dela foi apagado, ela deveria apagar também. Mas ela não aprende, tem que aprender de Jesus para agir dessa maneira. Se ela tivesse aprendido, ela diria o quê? Oh, meu bem, vamos então fazer um almoço caprichado. E ele retrucasse, mas você não gosta dela? Não, isso é coisa passada. Aí já podia até falar da Bíblia, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas se passaram. Porque a Bíblia diz que devemos esquecer das coisas e para trás ficam. Ele poderia até, já vem você com Bíblia de novo? Disse, mas é bom para você ver que eu estou seguindo a Bíblia Sagrada. É isso que as pessoas precisam. Aprenda dele que você vai ensinar. Aprendendo, Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Então, o que nós recebemos, nós vamos ensinar no dia a dia, seja nessa pregação formal ou informal, como falei nesse caso da esposa, mas pode ser qualquer outra coisa. Falei do rapaz que encontrou uma namorada do passado, e era coisa de bagunça, e a moça veio cheia de graça, e disse, não, deixa eu explicar para você, que essa pessoa de quem você está se referindo, ela já morreu. Quem morreu é você. Ele disse, não, deixa eu explicar para você. No momento que você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Deu testemunho. É isso que temos que fazer. Aprenda dele. Agora, um pouquinho aqui na frente, você vai ver o capítulo 16, Jesus vai falar uma coisa muito importante, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. De quem ele está falando? Do Espírito Santo. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Agora a matéria nova, hein? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Como é que isso acontece? Que o Espírito Santo trabalha conosco assim. No capítulo 16, ainda, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que é de vir. Veja o que ele está dizendo. Não falará de si mesmo, vai nos guiar na verdade, que é a palavra de Deus. João 17, santifica-o na verdade, a tua palavra é verdade. Aqui que está o segredo, para quem quer vencer. E fazer assim, se envolver com o Espírito Santo e pedir, Senhor, eu vou ler a tua palavra, que o teu Espírito fale comigo, que o teu Espírito me dirija nessa palavra, vem para o culto. Ou seja, coloca a palavra na boca do missionário, do pastor Jaime, ou do pastor Márcio, de quem for dirigir o culto, entenda bem, até no louvor. Quantas vezes no louvor, o Márcio, quem está abrindo aqui, dá uma palavra profética. Já ouvi vários testemunhos que a pessoa disse, eu fiquei curada na hora do louvor. Fiquei curada na hora que ele deu uma palavra, quer dizer, deu uma palavra ali inspirada, falou algo do coração mesmo e foi profundo aquilo ali. Quer dizer, aquilo tocou realmente, é que nós precisamos.
Mas não, a pessoa não quer se envolver com Deus, com o Espírito Santo, fica para trás, não aprende dele, não aprende a ser a testemunha que deveria de ser. Mas tem que voltar em Mateus então, 11, 29. E ele vai dizer para nós: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Veja a humildade do Senhor. Marcos, é o vizinho aí do Mateus, capítulo 11, versículo 20. Marcos 11, 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Deixa eu explicar. Jesus foi comer foi numa figueira pegar um fruto, não tinha nada. Nunca mais alguém coma fruto de ti. Foram embora. Na manhã seguinte, quando eles passaram, eles notaram que a figueira estava seca lá das raízes. Aí o 21. E Pedro, lembrando, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. O que Jesus poderia ter respondido? Pedro, você esquece quem sou eu? Você não lembra que você recebeu a revelação que eu sou o Cristo, Filho de Deus? Pedro, você já viu o que eu fiz? Eu sou eu, Pedro. Não. Olha como ele é humilde de coração. Ele diz, respondeu Jesus e disse: tem de fé em Deus. 23. Porque em verdade vos digo que qualquer. Puxa, qualquer. Nem falou de um grupo, não, qualquer. Tem que ter fé em Deus, só isso. Se você tiver fé em Deus, qualquer, entenda bem, dirá que qualquer disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Mas qual é a nossa mensagem? A humildade qualquer. Você então recebe um elogio, porque você orou por uma pessoa. Irmão, você lembra que eu tinha uma ferida na perna? Você colocou a mão e falou assim: está amaldiçoado para secar essa ferida. E ela secou. Irmão, você tem muita fé. Irmão, você tem uma força muito grande. Você, não, irmão, para com isso. Tem de fé em Deus, porque em verdade te digo, Jesus falou isso, que você pode fazer isso também. Eu mandei isso aí porque eu escutei, eu aprendi com Jesus. Como é que faz? Você também pode, é um direito meu, direito seu. Você é humilde. Você não acha que é melhor do que os outros, ou tem mais fé, ou uma pessoa mais especial. Não, nada disso. Ele falou qualquer é qualquer mesmo. Mais ainda, lá em João, de novo em João, no 14, de novo. Mas agora o versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará o quê? As mesmas obras que eu faço. Puxa, ele ressuscitou morto. Está dizendo que podemos. Ele andou sobre as águas. Está dizendo que podemos. Ele, entenda bem, multiplicou pães e peixe. Nós também podemos. Mas talvez não conseguimos ainda crer para isso. Não tivemos a fé suficiente para isso. Mas podemos. Ele está dizendo. Aí olha a humildade dele em falar assim. E o que ele falou para ele? E fará o que, pessoal? Maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Eu estou encerrando o meu ministério. Foi aproximadamente 33 anos, ele encerrou, você vê, eu estou com 63, 64, tem gente que vai muito mais saudável com 73, então as pessoas farão mais. O Pedro entendeu isso. Um dia tinha tanta gente para o Pedro orar, que a Bíblia diz que ele passava assim a sombra. Pessoal, coloca aí, ele ficava na posição certa da sombra passar, e à medida que a sombra de Pedro passasse, todos eram curados. Jesus fez isso? Não, Pedro fez. Coisas maiores, para. É verdade. Nós vimos cada casa, veja o apóstolo Paulo, ele chegava, tirava assim da sua aventais, ele cortava em pedacinhos, dava lá em cima para os pessoal, leve para os seus enfermos, pessoas que não estiveram hoje aqui na reunião, leve para que eles sejam curados, para que eles sejam libertos, e isso acontecia. E a Bíblia diz que as enfermidades fugiam, não é os demônios, é a enfermidade, e os demônios saíam. Até a enfermidade fugia quando ele colocava ali. Olha que unção, que poder, mas tudo por quê? Da humildade de Jesus. Aprenda dele. Vamos lá? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não fica agitado, não fica inquieto, não. Ele é humilde de coração. E o final, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque às vezes nós oramos, mas parece que não aprendemos dele. Porque quando oramos, ele falou, nunca mais como alguém fruto de ti. Não ficou esperando ela morrer, não. Foi embora. Acreditando que a palavra que saiu da sua boca não voltaria para ele vazia.
que somos nós. Amaldiçoamos a doença, o vício, a obra do inferno, mandamos embora e acreditamos. E descansamos. As pessoas ficam até inquietas, ficam até assustadas, ficam até, vamos dizer, chateadas, às vezes, com o nosso tipo de fé. Ah, amigo, você é metido da doença, estou sabendo da sua doença, você ainda continua doente. Rapaz, estou numa luta, mas a vitória é minha, porque eu orei em nome de Jesus. Você encontrou descanso. As pessoas não... Quando as pessoas ficam, oram, mas não encontram descanso. Depois continuam agitadas, inquietas, desassossegadas, tomadas pelo pavor. Não, descanse. Deus está operando. Eu orei. A Bíblia diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Aí ele diz, e a paz de Deus, estou lendo para você, Filipenses 4, 6 e 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. A pessoa não entende. Como é que você está tranquilo se seu filho está assim? Seu filho é assim, não, mas eu estou orando por ele, Deus está agindo, ele é de Jesus. Mas ele está isso, ele está na bebida, está na jota, está preso. Deus está trabalhando nele, porque eu orei. Eu agi segundo o que Deus mandou. Eu aprendi dele. Ele diga ao monte, ergue-te, eu disse aquele demônio do vício, fora do meu filho, ele é de Jesus. Eu quebrei. O que eu ligar na terra está ligado no céu. Eu liguei, eu declarei que ele é de Jesus. Pronto, você vai ter vitória. Mas quantas pessoas não encontram descanso? Ah, pastor Jaime, você não está no meu lugar, eu tenho um filho assim, assim, assim. Irmão, todo mundo tem luta. Todo mundo temos falado isso aqui. Pastor não anda em cima de um querubim, anda voando por aí, não. Havia tribulação, irmão. Que pegamos cavalo selvagem. Que não é fácil, não. Você tem que saber segurar, senão você cai. Lutas enormes, mas andamos por fé e não por vista. Não perdemos a paz. Encontramos descanso, por quê? Vamos repetir, porque tomamos o jugo, estamos andando com ele, caminhando com ele, aprendemos dele, como é que se ora, como é que se deve orar, estamos aprendendo cada vez mais. Nós somos pequeninos. Quando você tiver com 100 anos, ainda terá muito mais para aprender, já está na hora de ir embora. Outros talvez aprenderão mais, conhecerão mais. Veja a própria ciência, né? Aí fora que você vê hoje. Quando, na minha época de garoto, eu podia pensar no celular. Nós vimos aqueles filmes de ficção e tudo, que era um reloginho assim, o cidadão falava com o outro, falava uma coisa, outra, mas não tinha. Nós não pensaríamos, nunca chegaremos onde estamos chegando. É até uma profecia de Daniel, que Daniel disse que nos últimos tempos, o Senhor Deus falou para Daniel, que o saber, a ciência se multiplicaria. Hoje me fizeram uma pergunta aqui, sobrou para mim, o que é metaverso? Eu falei, rapaz, o que é isso? Eu falei, você transcende o universo, né? Vamos dizer assim, porque meta é isso, até o Facebook mudou de nome. Eu falei, mas eu não vou poder explicar mais, porque eu vou me enrolar se eu for querer explicar mais. Aí eu fui depois também pesquisar, eu tinha pesquisado, quando a pergunta chegou para mim, eu em cada coisa, quer dizer, que eu não sabia explicar, é mais ou menos assim, é trazer o mundo real para o virtual. Mas eu não tenho mais explicação, não aprendi isso na escola, tem que aprender mais, para falar é uma coisa bem moderna agora, que está acontecendo, entenda bem da ciência, mas sou pequeno. Só falei, toma cuidado para você não viver do tal jeito que não precisa vir na igreja, que o pastor já está lá na sua casa, você vê assim mesmo. Né? Isso, você vê lá, daqueles já fazem isso bastante. Um dia eu estava vendo um clipezinho musical, tinha um cantor americano, meu pai gostava muito, Nat King Cole, né? E cantava muito, né? Muito mesmo. E aí estava cantando a filha dele, que já é falecida também, entende? Ele aparecendo nesse, né? Metaverso agora. Ele entrava lá e fazia, mas não tem muita explicação ainda. Mas eu sabia, o que eu quero dizer, o que eu queria explicar é isso, não é que eu, não é que o saber se multiplica e essas coisas vão, então as pessoas vão saber mais do que nós. Pega essa garotada hoje pequenininha e sabe mexer no celular mais do que os adultos. Dá um verdadeiro show. Até brinquei com uma vez, eu li, que o cidadão falou assim, o pai pegou o celular, né? Ele tinha que digitar uma coisa e o pai ficou assim. Ele, pai, por favor, me dá aqui com o jeito. Como é que é? Um negócio assim. Opa, você está muito ultrapassado, pai. Aí o pai fala assim, amigo, enquanto quem paga as contas aqui em casa sou eu, então o melhor é isso aqui, ó. Aqui em casa, por enquanto, quem está pagando as contas sou eu ainda, né? Quem está pagando é quem faz assim. Mas é verdade, os filhos vão crescer e vão conhecer mais. Agora, voltar para a palavra. Jesus foi humilde. Aprenda dele, faça o que ele mandou e você vai encontrar descanso.